crônicas antigas, há quem jure que um único cavaleiro atravessou, de armadura reluzente, uma tempestade de flechas, 300, contadas por olhos atônitos ao fim do combate. E ainda assim, manteve-se de pé, avançando como se o ferro e a fé pudessem curvar o destino. Mas o que há de verdade e o que há de lenda nessa história que resiste aos séculos? Para entender a plausibilidade, é preciso voltar ao campo de batalha medieval, onde o som dos arcos longos ingleses, tensionados por arqueiros treinados desde a infância, ditava o ritmo da morte à distância. Um arqueiro habilidoso podia disparar em torno de 10 a 12 flechas por minuto, e uma fileira de 100 homens lançaria centenas de projéteis em poucos segundos, e uma nuvem escura traçando parábolas sobre o céu cinzento, antes de descer em queda, não como golpes cirúrgicos, mas como uma chuva que satura o terreno. Nessa saturação, a estatística é tão decisiva quanto a coragem. Nem toda flecha encontra carne. Muitas se perdem no solo macio, cravam-se em escudos, resvalam em placas de aço, ficam presas nas dobras de uma cota de malha ou se enterram no gambeson acolchoado, dissipando energia. Outras, em distâncias maiores, perdem velocidade o bastante para bater e quicar, deixando apenas a lembrança de um tinido no metal. A armadura em placas, quando bem ajustada, funciona como uma casca angulada, que desvia lâminas e perfurantes, enquanto a malha protege contra cortes. E, combinada ao acolchoamento, absorve parte do impacto. Ainda assim, os pontos fracos existem: axilas, virilha, juntas do cotovelo e do joelho, fendas vulvisores, encaixes de placas, por eles, pontas perfurantes em formato de pirâmide, como as Bodkin podiam encontrar caminho. Se o cavaleiro da lenda sobreviveu, talvez o segredo esteja menos no milagre e mais no conjunto. Armadura de boa forja, postura correta, escudo à frente, cavalo treinado para manter o passo sob ruído e caos, e sobretudo a disciplina de avançar em terreno, que nem sempre favorecia o arqueiro, aproximando-se para reduzir o ângulo e a velocidade terminal das flechas. Imagine a cena. Primeiro impacto, o estrondo no escudo. Segundo, um cravo no peito que não perfura, mas rouba o fôlego. Terceiro, um corte superficial na coxa, ardendo sob o couro. A cada 10 passos, um estalo no elmo, um golpe de sorte que vira só um zunido. Flechas se acumulam como ouriços, algumas presas por anéis da malha, outras pendendo da madeira do escudo, o peso puxando o braço, a mão ajustando as rédeas, o cavalo bufando, flechas também se cravando na manta, que protege o lombo, e o cavaleiro segue, mais lento, mas segue. Depende do que chamamos de receber. 300 flechas disparadas contra uma figura destacada no caos são críveis. 300 acertos diretos e letais, quase não. Em batalhas como Crécy, Poitiers e Agincourt, o efeito das chuvas de flechas foi devastador, sobretudo pelo conjunto de fatores: terreno encharcado, armaduras pesadas, formação comprimida, fadiga, cavalos em pânico. Muitos morreram não apenas pelo projétil em si, mas porque, derrubados, eram pisoteados, sufocados na lama, incapazes de se levantar. Nosso cavaleiro, se existiu como anedota que ecoou pelos salões, pode ter sido o homem que, por posição e acaso, recebeu contra si uma concentração de tiros e, protegido por um equipamento superior e boa sorte,
alcançou a linha inimiga com o corpo cravejado de madeira, mas com poucos ferimentos penetrantes, o suficiente para alimentar uma história maior que a vida. Cronistas medievais, ciosos do maravilhoso, escreviam para impressionar, e números redondos, 100, 1000, 300, carregavam mais força retórica que precisão balística. Exagero, no entanto, não significa mentira total. Em cada lenda, um núcleo de realismo se esconde, e aqui ele está na interação entre tecnologia e tática. Arcos longos dominavam a distância, mas perdiam eficiência quando o inimigo fechava o espaço. Armaduras de placas evoluíram em resposta direta à ameaça perfurante. Escudos mudaram de forma e material. A própria doutrina do avanço sob fogo valorizava manter coesão, apresentar ângulos que favorecessem o ricochete e proteger as articulações com sobreposições de metal e couro. O cavaleiro que sobrevive a uma saraivada não é um super-homem. É o produto de um ecossistema bélico, de ferreiros que ajustam peças à mão, de treinos que ensinam a cair e levantar com peso sobre os ombros, de cavalos acostumados a flechas que cortam o ar. E quando, ao fim, ele desmonta, retira do escudo uma dúzia de hastes, quebra com a mão a madeira que ficou presa na malha e descobre apenas 2 ou 3 ferimentos perigosos, a crônica encontra seu espanto. 300, dirá, porque o número, mesmo que impreciso, guarda a sensação de impossível. Hoje, olhar para essa história é olhar para os limites do corpo e da técnica, e para como a guerra medieval foi uma corrida armamentista constante entre o alcance do arco e a resiliência da armadura. Por isso a lenda perdura, porque celebra a tenacidade humana tanto quanto o engenho do aço. Se você quer mais investigações como esta, histórias em que mito e realidade medieval se entrelaçam, inscreva-se agora no Medieval, ative as notificações e deixe seu like. Toda semana trazemos novas narrativas, reconstituímos contextos, testamos hipóteses e voltamos às fontes para separar a névoa da história da fumaça da lenda. Sempre aqui, no seu canal Medieval.